Imagina a seguinte situação. Alguém vai lá, compra uma casa, pega as chaves e, de repente, descobre que vai ter que manter o contrato do inquilino antigo, sem poder mudar uma vírgula das regras do jogo. Nossa, um pesadelo, né? Pois é. Ou, num cenário ainda mais tenso, imagina o Supremo Tribunal Federal bater o martelo dizendo que uma empresa tem o direito de receber milhões em impostos pagos a mais. Só que, na hora de sacar esse dinheiro, o Congresso Nacional vai lá e cria uma lei nova proibindo o uso daquele crédito. É, parece roteiro de filme mesmo. Exato. Mas são exatamente essas as batalhas de titãs que o STJ decidiu nesta semana. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao podcast Direito Sem Juridiquês. A nossa missão no Mergulho Profundo de hoje é destrinchar o informativo 887 do STJ do dia 5 de maio de 2026. Com certeza. E vale lembrar que este áudio é totalmente focado na compreensão real dos temas, né? Dissecando como e o porquê de cada decisão. Perfeito. É o formato ideal para a preparação de quem enfrenta a maratona dos concursos públicos ou até para estudantes de direito que fogem daquela decoreba vazia. Sim, porque a compreensão da mecânica jurídica substitui o sofrimento de tentar decorar um monte de tese. Quando a gente entende a engrenagem, a regra começa a fazer sentido por si só e a memória agradece. Sem dúvida. E bom, antes de a gente mergulhar de cabeça nas teses, fica um convite super rápido para nossa audiência. Para quem quiser ir além e ter um material de revisão impecável, a nossa plataforma no apoia.se está cheia de conteúdos. Isso mesmo! Lá a galera encontra resumos escritos e estruturados com palavras-chave bem estratégicas e questões inéditas sobre este exato informativo, para testar os conhecimentos de forma ativa. E também vale muito a pena seguir a nossa página no Instagram, que é o @informativos sem juridiquês. Exatamente. Todos os links estão na descrição deste áudio. Então, bom, vamos desempacotar isso. Vamos direto ao primeiro grande debate que mistura direito administrativo e processo civil. Vamos lá! O cenário envolve a extinta Rede Ferroviária Federal, a RFFSA, e aquela montanha de dívidas que ela deixou para trás. Eu vou ler a tese do primeiro julgado, fixada pela primeira turma, que diz o seguinte, olha só. O fato de a União suceder sociedade de economia mista não tem o condão de desconstituir as relações processuais existentes ao tempo da sucessão ou transmudá-las de privadas para públicas, nem mesmo submetê-las ao sistema de precatórios. A tese bem densa. É preciso entender a mecânica disso. Porque, se a União, que é o Estado, assumiu a bronca toda, porque ela não pode simplesmente usar a clássica prerrogativa de Estado. Sabe, pagar via precatório, usar juros menores. Essa é a pergunta de ouro, sabe? É isso que define o caso. Para responder, a gente precisa olhar para a raiz da obrigação. A Rede Ferroviária Federal, a RFSA, era uma entidade que operava sob as regras do direito privado. Certo. Então, as dívidas que ela contraiu, os processos em que ela era ré, tudo isso nasceu e foi moldado sob a ótica do mercado, do regime privado. Quando ela foi extinta e a União teve que assumir o espólio... A União entrou de gaiata no navio. Exato. Mas a União não entrou nesse jogo criando uma nova relação jurídica. Ela apenas substituiu a antiga devedora. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ente público, ao assumir o polo passivo de uma ação, ali no meio do caminho, herda o regime de origem. Ah, entendi. A relação material não sofre uma mutação genética, de privada para pública, só porque o CPF ou CNPJ do réu mudou para o da União? Então, cara, a analogia da casa com o inquilino que eu falei no começo se aplica perfeitamente aqui. O novo proprietário herda o contrato exatamente nas condições originais. Perfeito, é bem isso. Ele não pode simplesmente dobrar o aluguel no meio do mês só porque o nome dele agora está na nova escritura, né? Mas me tira uma dúvida. Isso afeta também a questão dos juros? Porque a Fazenda Pública tem aquele regime super privilegiado de juros de mora previsto na Lei 9.497? Afeta diretamente. E olha, esse é o ponto que as bancas de concurso mais cobram. Como a obrigação nasceu privada, aquele artigo 1º-F dessa lei que garante juros menores para a Fazenda Pública, ele é totalmente inaplicável. Caramba, sério? Sério. A União vai ter que arcar com juros de mercado, os mesmíssimos juros que a extinta RFSA pagaria,
E, o mais importante ainda, a União não pode forçar o credor a entrar naquela gigantesca e demorada fila dos precatórios. A execução segue o rito privado. Uau, execução contra a União sem precatório, muito interessante. E, curiosamente, dentro desse mesmo imbróglio da RFSA, que já estava ali na fase de fazer as contas para pagar a dívida, o STJ trouxe um segundo julgado, Ah, sim. que é um clássico do processo civil. Trata-se da diferença entre erro material e critério de cálculo judicial. A tese do nosso julgado número 2 afirma o seguinte: o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, mas o questionamento relativo ao critério de cálculo judicial, que deriva das escolhas do julgador, preclui se não for impugnado. Uhum. Aparentemente, a defesa da União tentou argumentar que usar um índice X ou Y era só um, entre aspas, erro material, para tentar mudar a conta anos depois. Onde que está a linha que separa uma coisa da outra? Então, a linha divisória está na natureza do erro. Sabe, o erro material é um defeito quase mecânico, é um lapso. Tipo um erro de digitação mesmo. Isso. Por exemplo, o juiz decide que a dívida é de R$ 10.000. Mas na hora de digitar o documento, o servidor ou o próprio magistrado digita R$ 100.000. Ou então erra uma soma aritmética básica, né? Tipo 2 mais 2, resultando em 5. Entendi. Isso não exige nenhum grande debate jurídico para ser percebido. É um erro de fato visual e pode ser corrigido a qualquer momento, mesmo muito tempo depois. Ah, tá. Agora, o critério de cálculo é algo completamente diferente. Decidir se a dívida vai ser corrigida pelo IPCA, pelo IGPM ou pela taxa Selic. Ou se os juros são simples ou compostos. Exatamente. Tudo isso envolve interpretação da lei. O juiz faz uma escolha jurídica. Entendi. E se a parte não concorda com essa escolha jurídica logo na hora que o juiz bate o martelo, ela precisa recorrer imediatamente. Se dormir no ponto, ocorre a famosa preclusão. Exato. A preclusão, para quem está acompanhando a gente, é a perda do direito de se manifestar no processo porque o tempo passou. A União, nesse caso específico, tentou disfarçar uma discordância sobre o índice de correção monetária, chamando isso de erro material, sabe? Que espertinha. Pois é, só para tentar reabrir uma discussão que já estava enterrada há muito tempo. O STJ foi enfático. Critério de cálculo não é erro material. Se não teve recurso na época certa, acabou a discussão. Bom, essa ideia de que regras do passado afetam o presente nos leva perfeitamente a outro choque temporal que o tribunal acabou de julgar, mas agora no campo dos impostos. Esse é polêmico. Muito. O que acontece quando o contribuinte ganha um direito gigantesco, mas a lei do presente tenta impedir esse contribuinte de cobrar da forma mais eficiente. Vamos falar sobre o terceiro julgado de hoje de direito tributário. Vamos lá. A tese fixada é a seguinte, presta atenção. É válida a limitação da declaração do direito do sujeito passivo à compensação tributária dos valores pagos a mais, a título de contribuição ao PIS e COFINS, com outros tributos após a edição da Lei 13.670 de 2018, para quem utiliza o e-social. Uma tese longa. Super longa, vamos desempacotar isso com calma, porque, a gente está falando do tema 69 do STF, que é a famosa tese do século, que tirou o ICMS da base do PIS e da COFINS. O Supremo basicamente disse: Estado, você cobrou a mais, devolva. Isso. Mas aí, como é que uma simples lei do Congresso lá em 2018 pode travar um direito validado pela Suprema Corte? Não tem uma violação do direito adquirido aí? Olha, essa é a exata angústia de inúmeros tributaristas. Mas o STJ construiu uma resposta muito focada na separação entre o direito material e o procedimento. Tá, mas me explica isso melhor. Vamos lá. O direito de reaver o dinheiro pago a mais, garantido lá pelo STF, é o direito material. Ninguém tocou nisso. Ponto. O contribuinte continua sendo credor da União. O problema surge na hora de receber esse dinheiro. Ah, sempre na hora de pagar a conta. Pois é. Uma das formas mais comuns de receber esse crédito não é sacando dinheiro no caixa do governo, mas sim fazendo uma compensação cruzada, tipo, eu te devo imposto de renda hoje, mas você me deve PIS de 5 anos atrás, então a gente abate o valor, sabe? Faz todo sentido, é prático. Muito prático.
Acontece que a lei de 2018 criou uma restrição procedimental. Ela disse que para as empresas que usam o sistema e-social, essa compensação cruzada só pode ser feita com tributos apurados depois de uma certa data. Pera, mas isso não esvazia o direito? Porque, se a pessoa tem o crédito, mas a lei não deixa ela bater nas dívidas atuais da forma que ela quer, o Estado não está meio que jogando com as regras de procedimento só para não pagar a conta? O argumento do contribuinte foi exatamente esse. Foi brilhante. Porém, a ótica do STJ, que foi a que prevaleceu, é a da preservação da segurança jurídica e do equilíbrio fiscal. A Corte entendeu que a lei nova não extinguiu o crédito. Ela apenas regulamentou a ferramenta, o botão lá da compensação. E a compensação tributária não é um direito absoluto e irrestrito. Ela é um favor legal, digamos assim, que obedece às regras vigentes no momento em que o contribuinte tenta realizar o encontro de contas. Entendi. Portanto, aplica-se a lei do momento da compensação. O crédito existe, tá lá, mas a forma de usar esse crédito dentro do sistema da Receita sofreu uma limitação que foi considerada constitucional e válida. É incrível como o processo dita as regras do jogo material no fim das contas, né? Bom, saindo da memória fiscal e dos tributos do passado, a gente precisa falar sobre a memória da nossa vida digital. Esse próximo tema é simplesmente fascinante. Muito atual também. Demais. O quarto julgado de hoje vem da terceira turma e trata de direito civil e constitucional. A tese cravada pelo tribunal é extensa, mas ela é importantíssima. Presta atenção. Excepcionalmente, quando o nome do indivíduo for o único elemento de busca, é possível a desindexação de resultados de matérias desabonadoras exibidos por provedores de pesquisa na internet, na ausência de interesse público, desde que mantida a matéria, com possibilidade de acesso mediante a inserção de outras palavras-chave ou termos associados. Pois é. Cara, isso me gera um conflito imediato na cabeça. A gente sabe que o STF julgou o tema 786 e decidiu que o direito ao esquecimento não existe no Brasil. A gente não pode apagar a história. Exato, não pode. Então, se não podemos apagar a história, como que o STJ permite esconder os links no Google? Isso não seria uma espécie de censura por vias transversas? Olha, essa tensão entre o que o STF decidiu lá atrás e o que o STJ fez agora é o coração do debate. Mas o STJ encontrou uma saída técnica, brilhante, que não fere a decisão do Supremo de jeito nenhum. Como assim? O STF proibiu a exclusão do conteúdo. Ou seja, a pessoa não pode obrigar o portal de notícias a ir lá e deletar a reportagem verdadeira sobre um crime ou um escândalo do passado. A matéria jornalística continua existindo, a URL continua lá intacta, sabe? Preservando a liberdade de imprensa e a memória histórica. Certo. O que o STJ permitiu foi intervir apenas no algoritmo dos provedores de pesquisa. É a chamada desindexação. Então é tipo... é como se a notícia fosse um livro bem cômodo dentro de uma biblioteca pública imensa. O livro continua lá. A pessoa não vai lá e queima o livro. Ele está na estante de história política para quem for pesquisar especificamente sobre o assunto. O que o STJ disse é que a gente deve tirar esse livro daquela vitrine super iluminada bem na porta de entrada da biblioteca. Seria isso. Nossa, perfeita ilustração. É exatamente isso. A lógica mecânica funciona assim. Se um cidadão comum digitar apenas o nome e o sobrenome da pessoa no buscador, o algoritmo não vai esfregar aquela notícia antiga e prejudicial logo na primeira página de resultados. O vínculo direto com o nome limpo é quebrado. Tá, mas e se for um jornalista investigando? Aí é diferente. Contudo, se um pesquisador, um jornalista ou alguém investigando o passado digitar o nome da pessoa associado ao fato, por exemplo, fulano de tal, operação policial 2010, o algoritmo vai encontrar a notícia e vai exibir a página normalmente. É um filtro focado apenas na proteção da intimidade para fatos muito antigos e sem interesse público atual. Tudo isso sem apagar a história. Sensacional a precisão técnica disso. Nossa, vai direto pro topo das apostas das provas discursivas da galera. Com certeza. Agora, das ferramentas de busca da internet, vamos voltar pro bisturi cirúrgico do processo civil. Vamos. O quinto julgado de hoje, também da terceira turma, traz uma tese bem mais curta.
sobre as regras de desfazimento de atos. A tese diz o seguinte: o meio adequado para desconstituir sentença que se limita a homologar o acordo em cumprimento de sentença é a ação anulatória. Essa pega muita gente. Demais. Peraí, se um juiz bate o martelo e assina uma sentença, a ferramenta processual para desmanchar isso no futuro não deveria ser a ação rescisória. Por que a tese fala em ação anulatória? Esse é o tipo de questionamento que confunde até quem já atua na área há muito tempo, viu? O segredo aqui está em uma única palavra, que é homologar. A gente precisa separar muito bem os papéis do juiz. Quando há uma disputa e o juiz analisa as provas, ouve as testemunhas e decide quem tem razão, ele está proferindo uma sentença de mérito. Ele usou ali o poder do Estado para impor uma solução. E aí sim, para quebrar essa decisão pesada no futuro, a gente usa a ação rescisória. Tá. Mas no cenário desse julgado específico, as próprias partes chegaram a um acordo financeiro durante o cumprimento de sentença e, apenas levaram o papel lá para o juiz assinar. Então o juiz atuou quase como um tabelião de cartório nesse caso, só autenticando a vontade deles. Exatamente isso. O juiz não analisou o mérito da disputa, ele só olhou para o papel, viu que as partes eram capazes, que o objeto era lícito e carimbou, homologado. Se meses depois uma das partes descobre que sofreu coação para assinar aquele acordo ou que foi enganada por uma fraude da outra parte, ela não vai atacar uma decisão do Estado. Ela vai atacar o negócio em si. Isso. Ela vai atacar o negócio jurídico feito entre os particulares, o acordo. E negócios jurídicos viciados são desfeitos por meio da ação anulatória. Você ataca o ato das partes e não o juízo de valor do magistrado. Cara, essa explicação resolve qualquer dúvida. Muito bom. E, puxando o gancho do cumprimento de sentença, o sexto julgado de hoje, lá da quarta turma, trata da execução e de quem tem o direito de cobrar. Vamos a ele. A tese determina o seguinte: cumprimento de sentença, subrogação legal nos direitos de credor, desnecessidade de nova intimação da executada. Olha, subrogação legal é quando um terceiro paga a dívida no lugar do devedor e, por causa disso, acaba tomando a posição do credor original para cobrar o prejuízo, certo? Certinho. Mas se o credor mudou, o devedor não tem o direito de ser avisado formalmente sobre essa troca para poder se defender. Por que o STJ dispensou uma nova intimação? Porque, sob a perspectiva do devedor, a essência do processo não sofreu absolutamente nenhuma alteração que justifique reiniciar os prazos. Pense na mecânica da coisa. O devedor já foi condenado. Ele já foi devidamente intimado lá no início do cumprimento de sentença para pagar a dívida, não pagou e provavelmente já teve até bens penhorados. Um cara já está devendo faz tempo, né? Pois é, o contraditório já foi plenamente exercido. Se por força da lei outra pessoa assume o polo ativo só para receber aquele mesmo dinheiro, a dívida não muda de tamanho e as defesas possíveis do devedor continuam exatamente as mesmas. Eu entendo, mas sabe como é banca de concurso, né? Elas adoram argumentar que qualquer falta de intimação gera nulidade absoluta por cesseamento de defesa. Se a banca jogar essa afirmação numa prova, como que quem está prestando o exame deve raciocinar? O raciocínio deve ser sempre focado na economia processual e na efetividade da execução. Exigir que o juiz paralise tudo, espeça um novo mandado e intime o devedor apenas para informar que o nome do credor na capa do processo mudou, seria dar ao devedor inadimplente uma nova janela temporal, sabe? Uma brecha. Exato, um tempo super precioso que poderia ser usado para ocultar o patrimônio que restou ou atrasar a satisfação do crédito com aqueles recursos totalmente vazios. O STJ concluiu que a subrogação não zera o jogo para quem deve. A execução segue o seu fluxo normal e pronto. Ficou cristalino. Agora, saindo das execuções financeiras, vamos entrar em um terreno muito mais delicado, que é a valoração das provas na responsabilidade civil médica. Tema super sensível. Demais. O sétimo julgado, também da quarta turma, trata de um caso muito doloroso: a morte de um recém-nascido e a discussão sobre um possível erro médico. Eu vou ler aqui a tese, a orientação principal firmada pelo tribunal. O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos. Contudo, em questões de alta complexidade médica, a desconsideração do laudo exige fundamentação técnica idônea e robusta que se contraponha à conclusão do perito. A própria consciência do que ele achou certo ou errado. Porque a consciência de um especialista em leis não alcança a complexidade da ciência médica pura, né? O princípio do livre convencimento não é um passaporte para o arbítrio do juiz. É verdade que o juiz não é escravo do perito. Claro. Em casos mais cotidianos, como avaliar os danos num carro após uma batida leve, o juiz pode cruzar fotos, depoimentos e discordar tranquilamente do laudo técnico. Mas quando entramos em áreas de altíssima especialização científica, como a neonatologia, protocolos de intubação ou cirurgias neurológicas, o cenário muda drasticamente. Nossa, faz todo sentido. O magistrado não tem formação em medicina intensiva para dizer por conta própria que o protocolo adotado pela equipe médica no hospital foi falho. Ele não saberia nem por onde começar. Exato. Se um laudo oficial que foi assinado por especialistas atesta que não houve erro médico e que os protocolos corretos foram seguidos à risca, o juiz não pode simplesmente afastar essa conclusão científica baseando-se em intuições, sabe? Ou no senso comum, ou até na compreensível comoção que a tragédia gera. Sim, a tragédia é terrível, mas o julgamento precisa ser técnico. Perfeito. Para rejeitar a ciência de um perito, o magistrado precisa obrigatoriamente se escorar em outra prova científica nos autos que tenha igual ou maior peso, como, por exemplo, o depoimento de assistentes técnicos altamente qualificados que a outra parte trouxe, ou literatura médica atualizada anexada ao processo. Entendi. Sem esse contrapeso científico forte, anular o laudo e condenar o médico só por convicção pessoal gera uma decisão totalmente nula, por falta de fundamentação idônea. Olha, essa explicação é um divisor de águas. Limita bem o poder do Estado juiz diante dos fatos científicos. E por falar em limites do poder do juiz, o nosso 8º julgado nos leva direto para a balança do direito penal e processo penal. Mudando de ares. Pois é. Aqui nós vamos falar do Tribunal do Júri e de quem tem a palavra final sobre os crimes dolosos contra a vida. Prestem bem atenção na tese da 5ª turma. Na fase do judicium accusationis, ou seja, a pronúncia, é vedado ao Tribunal de Justiça afastar, a partir da análise aprofundada e exauriente das provas, a possibilidade de dolo ou de culpa e desclassificar o crime doloso contra a vida, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Tema fortíssimo para provas. Fortíssimo. Vamos traduzir esses termos pesados. O que é exatamente essa fase de pronúncia e por que o Tribunal de Justiça, os desembargadores, não podem olhar o processo e dizer, gente, tá claro que foi um acidente, não teve dolo, vamos desclassificar isso aqui agora. Então, o rito do Tribunal do Júri no Brasil é bifásico. Ele é dividido em 2 grandes etapas. Essa primeira fase, que termina com a decisão de pronúncia, ela não serve para julgar se a pessoa é culpada ou inocente. Ela funciona apenas como uma peneira, um filtro. Tá. O juiz de primeira instância ou o Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso nessa fase, só tem uma missão ali: verificar se o crime realmente existiu, a materialidade, e se existem indícios mínimos de que o réu foi o autor. Se a resposta for sim, o caso deve ser mandado para o plenário do júri. A grande questão desse julgado é o limite dessa análise. Certo. Mas imagino que os desembargadores peguem o processo lá no tribunal e percebam que, embora tenha havido a morte e o réu estivesse envolvido, as provas apontam fortemente para a culpa consciente e não para dolo eventual. Eles não deveriam intervir para impedir que um réu que cometeu homicídio culposo sem intenção enfrente todo aquele peso do júri popular? Olha, se não houver dúvida nenhuma. Tipo, se a prova for absolutamente inequívoca de que foi apenas um acidente culposo, o juiz pode e deve desclassificar. Ah, então ele pode. Pode, claro. O problema e o que o STJ vedou com toda a força nessa tese é o Tribunal de Justiça fazer uma análise aprofundada e exauriente das provas só para resolver uma dúvida na base da força, sabe? Nossa.
Se os desembargadores precisaram dissecar laudos minuciosamente, cruzar 10 depoimentos contraditórios e debater intensamente sobre o que se passava na mente do réu no momento da ação para descobrir se houve intenção ou não, eles foram longe demais. Ah, entendi a falha processual. Se eles precisam investigar tão a fundo assim, significa que há uma dúvida razoável sobre a intenção do cara. E se tem dúvida na fase de pronúncia, quem tem a prerrogativa constitucional de investigar a fundo e dar a resposta final é o Conselho de Sentença, os jurados. Perfeito, você pegou o espírito da coisa. É o que o STJ chama de usurpação de competência. A Constituição Federal não entregou aos desembargadores o poder de julgar o dolo nos crimes contra a vida. Entregou aos cidadãos leigos, aos 7 jurados, lá no dia do júri. Faz todo sentido. Tirar o caso do júri por meio de um malabarismo analítico profundo, bem nessa fase de pronúncia, é roubar o poder que a Constituição deu à sociedade. A peneira não pode ser tão fina a ponto de reter o que pertence ao plenário, entende? Fascinante a mecânica do júri, de verdade. Bom, para fechar o nosso encontro, quem está acompanhando a jurisprudência com a gente sabe que não basta ler as decisões de ontem. É preciso tentar prever os embates de amanhã. Sempre. O bom concurseiro olha para o futuro. Exato. É por isso que nós sempre trazemos os recursos repetitivos que acabaram de ser afetados, ou seja, aqueles casos que o STJ escolheu para ditar uma regra para o país inteiro logo em breve. E nós temos 2 novos embates aqui. Quais são? O primeiro é o tema 1429, da primeira sessão. A controvérsia é definir de quem é a sucumbência quando a parte autora é dispensada de pagar um tributo graças à modulação dos efeitos do tema 986. E, além disso, se cabe a repetição de indébito para quem pagou impostos, mas, pela nova regra, estaria isento. Tributário puro. Vai dar trabalho. Vai. Mas o que mais me chama atenção é o tema 1430, na área penal. A terceira sessão vai julgar o seguinte, presta atenção, a ausência do Ministério Público, mesmo devidamente intimado, na audiência de instrução e julgamento criminal, gera nulidade. Nossa, essa promete ser uma guerra doutrinária daquelas. Sem dúvida alguma. Esse tema 1430 vai concentrar todas as atenções do meio penal. A gente ainda não tem a resposta da corte, mas é vital que a galera que nos ouve entenda o tabuleiro desse jogo. O embate aqui é entre a pureza do sistema acusatório e a necessidade prática do judiciário. Como assim? A Constituição estabelece o sistema acusatório, onde as funções são rigidamente separadas. O Ministério Público acusa, a defesa defende e o juiz apenas assiste à produção das provas, de forma inerte e imparcial, para só depois julgar. O problema mecânico é: a audiência está marcada, a testemunha de acusação comparece e o promotor falta. Ixi. Se o juiz começar a fazer perguntas para a testemunha de acusação no lugar do promotor ausente, a defesa vai gritar imediatamente que o juiz perdeu a imparcialidade e virou um assistente de acusação, não é? Exatamente isso. A doutrina mais garantista e as defensorias públicas vão bater muito forte nessa tecla. Se o órgão acusador cruzou os braços e faltou, não cabe ao juiz produzir a prova contra o réu. A inércia do MP deveria favorecer a defesa. E o outro lado? Por outro lado, o pensamento mais pragmático sustenta que o processo tem custos. As testemunhas já se deslocaram, o juiz está ali. A máquina estatal precisa rodar e dar uma resposta. A grande missão do STJ será decidir se o magistrado pode, de forma supletiva, colher esses depoimentos sem ferir de morte a imparcialidade garantida pelo sistema acusatório. Vai ser um marco histórico para o processo penal, com certeza. E, gente, que trajeto nós fizemos hoje, hein? É um verdadeiro mapa do tesouro que nós entregamos. Recapitulando rapidamente as engrenagens que dissecamos hoje. Vimos como o ente estatal herda obrigações processuais idênticas às privadas, no caso da RFSA. Diferenciamos o simples erro de digitação da escolha jurídica nos cálculos. Entendemos que a lei pode limitar o fluxo das compensações de impostos, mas não pode exterminar o crédito. Quebramos a cabeça com a diferença entre censurar e desindexar o nome no Google.
Aprendemos a desmanchar acordos homologados na justiça civil com ação anulatória. Acompanhamos que o devedor não precisa de nova intimação na subrogação. Muita coisa. E ainda delimitamos o poder da ciência contra a intuição de magistrados na responsabilidade médica, além de blindar a competência do júri contra os desembargadores. Ufa! Foi um trajeto exaustivo, mas extremamente recompensador. Sem dúvida alguma. É um material vital para a preparação de qualquer pessoa na área jurídica. E olha, para finalizar, eu gostaria de deixar uma provocação intelectual para o pessoal, algo um pouco além das apostilas. Manda ver. Digital, certo? Certo. No entanto, estamos às vésperas de um avanço colossal das inteligências artificiais generativas. Quando sistemas de IA passarem a ingerir não apenas páginas da web, mas lerem ativamente os bilhões de dados públicos em diários oficiais e autos de processos para formular respostas ali dinâmicas, como o judiciário vai conseguir impor limites? Nossa, verdade. Pois é. Se a máquina já não usa links como o Google, mas escreve narrativas completas a partir dos dados públicos puros, a mecânica da desindexação que o STJ acabou de criar ainda fará algum sentido? Como o direito vai garantir a intimidade no futuro quando o algoritmo for o próprio narrador da história e ignorar totalmente os filtros dos buscadores atuais? Fica aí o enigma, que com certeza logo estará nas mesas dos ministros. Essa é de dar um nó na cabeça de qualquer um. Excelente reflexão para encerrar o nosso debate. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou até este minuto. Não esqueçam de conferir os mapas mentais e as questões inéditas lá no apoia.se. São ferramentas fundamentais para fixar cada uma dessas mecânicas na cabeça. Sigam também o Instagram @informativosemjuridiquês para não perder nenhuma atualização que despenca nas provas. Um grande abraço a todos, muita força na rotina de estudos e até a nossa próxima análise profunda.